Universidade investe na divulgação da língua de sinais no interior do estado. E revista eletrônica mostra as pesquisas realizadas por alunos do mestrado e doutorado da UFAM. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no UFAM Notícias. Alunos do interior do estado vão passar a contar a partir de agora com uma videoapresentação da língua de sinais. O objetivo é que todos sejam inseridos no processo do conhecimento. A língua brasileira de sinais é usada pela maioria dos deficientes auditivos do Brasil. Assim como as diversas línguas naturais, ela é composta por níveis linguísticos como fonoaudiologia, morfologia, sintaxe e semântica. Para poder entender e se comunicar em Libras, é necessário conhecer a gramática além dos sinais. Aqui no Brasil, a Libras já é legalizada. Parte do poder público apoiam o uso e a difusão da língua brasileira de sinais como um meio de comunicação objetiva. E de acordo com o artigo 4º da Lei de número 10.436, de 24 de abril de 2002, o sistema educacional brasileiro deve garantir a inclusão no curso de formação de educação especial, fonoaudiologia e magistérios, em seu nível médio e superior. Mesmo com o avanço da tecnologia, muitos municípios ainda são carentes em relação à língua de sinais. E com o objetivo de levar aos acadêmicos dos interiores, o professor Irã Scantberry decidiu gravar um vídeo apresentação para que fosse distribuídos nos municípios de Quari, Maués, Manacapuru e Lábrea. Esse vídeo faz parte da disciplina de Libras, presente no curso de Artes Plásticas, aqui da Universidade Federal do Amazonas, que é o SED, que é o núcleo responsável. É prática do curso de Artes Plásticas fazer um vídeo de apresentação da disciplina de todas as disciplinas. Libras, então, é uma condição, ele é mais importante ainda porque, como esse curso ele é somente à distância e acontece nos interiores, com toda a dificuldade de acesso à internet, a gente não, o ambiente virtual que fica logado à disciplina, é difícil ter vídeo, assim, é difícil abrir, os alunos têm um pouco de dificuldade na internet, então esse vídeo que a gente vai fazer de apresentação, ele vai ser muito importante porque, além da apresentação da disciplina, a parte que houver necessidade de ensinar os sinais, a gente vai aproveitar e já vai ensinar nesse vídeo de apresentação, que aí vai estar no material anexo, um DVD, então o aluno vai ter possibilidade de não aprender não apenas a teoria, mas também a parte prática da língua. Seu interesse em línguas de sinais surgiu desde a adolescência, quando percebeu que se interessava e resolveu estudar para aprimorar seus conhecimentos. Comecei a aprender língua de sinais no início da adolescência, 13, 14 anos. Inclusive o Hamilton, professor daqui também de Libras, surdo da universidade, concursado assim como eu, ele foi o primeiro surdo que eu conheci aqui em Manaus e já tenho mais de 20 anos como usuário e mais de 10 anos como professor e tradutor da língua de sinais. Irã fala sobre o valor que a língua de sinais tem hoje em dia nas unidades acadêmicas. Libras é uma disciplina que já é uma língua regulamentada no Brasil, então significa que nós, brasileiros, temos duas línguas oficiais, que é a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, então é muito importante que todos possam ter a oportunidade de aprender essa língua que é nacional, que é nossa, que é brasileira, para que as pessoas surdas possam ter acesso pleno à sociedade. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística completou em 2012 76 anos. Conheça um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo IBGE. Criado em 1936, o Instituto Nacional de Estatística e Cartografia tinha inicialmente como objetivo determinar as coordenadas das cidades e vilas. Anos depois, o INE tornou-se IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Entre as principais atividades do Instituto estão levantamentos demográficos, pesquisas estatísticas sobre a população brasileira e outros temas como meio ambiente e economia. A mais importante ação do IBGE é, sem dúvida, o censo demográfico, responsável por levantar dados como o número de habitantes, renda e faixa etária da população. O último censo, realizado em 2010, revelou números e realidades preocupantes. Mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalham no país. Os dados foram divulgados no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, dia 12 de junho. Outra estatística nos mostra a falta de acessibilidade na infraestrutura urbana para portadores de necessidades especiais. Rampas e vias sinalizadas no entorno dos domicílios representam menos de 5%. Esses estudos são importantes porque também servem de base para o planejamento do governo em desenvolvimento econômico e social.
Mas não é somente o governo que utiliza as informações do Instituto. Os dados divulgados pelo IBGE são fundamentais para o desenvolvimento de pesquisas nas universidades do país. No próximo bloco, o Departamento de Artes realiza oficina de gravuras. O UFAM Notícias volta já. Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue. Se você agir, podemos evitar. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir. Usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol. Porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol. Porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue. Se você agir, podemos evitar. O Departamento de Artes da UFAM realiza a oficina de gravuras de linóleo, que é uma espécie de tecido feito da fibra da juta. A arte é a atividade humana ligada à estética e à comunicação. É o resultado de percepções, emoções e ideias.
Existem vários tipos de artes, como a escrita, a música, a dança e a pintura. Dentre tantas obras, existe também a gravura, que é uma imagem representando algo, como desenhos. Na Universidade Federal do Amazonas foi realizada uma oficina de gravuras feitas no linóleo. A linóleo-gravura é um tipo de desenho em relevo. Tem como matriz uma espécie de borracha maleável e de fácil fixação. A ideia de realizar uma oficina surgiu da professora de artes, a francesa Guylaine Kernian, que ao chegar no Brasil quis proporcionar a troca de experiências e ampliar o conhecimento da técnica do linóleo pouco usada no Amazonas. O trabalho já foi realizado na França e no Rio de Janeiro. O processo de gravura é sempre meio complicado entender quando você nunca fez, mas enfim, a gravura se trata de, em vez de desenhar sobre um papel, você grava um material. Pode ser, aqui se faz muito xilogravura, que seria gravar a madeira. Você pode gravar também o metal, então tem várias possibilidades. E aqui nesse caso seria um linóleo. E se usa vários materiais, tipo Dremel. Um Dremel é como uma pequena máquina para furar paredes, que é muito menor. Você pode desenhar furando o linóleo. Usamos também o pirógrafo, que queima, faz um traço bem diferente para ter umas texturas diferentes. E também usamos areia com cola, ou então carborundum com cola, que seria um tipo de areia mais feito de metal. E dá tudo isso, dá texturas bem diferentes que se pode trabalhar muito, e então você consegue abrir uma nova linguagem dentro do trabalho da arte. O trabalho começa com a matriz feita do linóleo, que pode ser trabalhada com cola e areia, com o pirógrafo, que queima a superfície dando texturas diferentes, e outros materiais que deem forma ao linóleo. A gravura fica pronta depois de ser impressa em papel úmido. Braulio Menezes é artista plástico e participante da oficina. Ele conta que o interesse de aprender novas gravuras surgiu com as disciplinas da UFAM. Despertou esse interesse em praticar outro tipo de gravura, além da gravura em metal e da xilogravura que a gente aprende aqui na UFAM. Com o intercâmbio com a professora Guilhena, nós podemos conhecer essa nova técnica, que é a utilização do linóleo, né? Utilizando pirógrafo, dremel, areia, e assim obter um resultado expressivo interessante. O trabalho é uma interessante forma de expandir o conhecimento, incentivando a arte. No próximo bloco, o Revista Eletrônica divulga o resultado de trabalhos de mestrados e doutorados da UFAM. Nós voltamos já. Esse é um jovem humano se alimentando. E essa é uma vaca se alimentando. Ultimamente, todos têm sido um pouco afetados pelo clima, e isso tem algo a ver com esses dois seres vivos. Vejamos. A Terra possui uma fina camada externa, a atmosfera, composta por diversos tipos de gases. São os chamados gases de efeito estufa. Quando aumenta a concentração desses gases, a temperatura do planeta também aumenta, trazendo consequências negativas para todo o clima. A hora do almoço. O que quase ninguém pensa nessa hora é que tanto essa mesa quanto esse bife podem ter contribuído para o aquecimento do planeta. Como? O bife vem da criação de gado. Para se alimentar, o gado precisa de pasto. Quanto mais cabeças de gado, maior o pasto. E para piorar, o gado libera na sua digestão o gás metano, 21 vezes mais poderoso que o gás carbônico, mais gases de efeito estufa. Quando aumenta o consumo de carne, mais pastagens são necessárias. E as árvores, que ajudam a absorver o excesso de gás carbônico da atmosfera, deixam de existir. E assim como a carne, a madeira também pode vir de áreas de desmatamento. Pode ter sido cortada em serrarias no meio da Amazônia e percorrido enormes distâncias até chegar às fábricas de móveis, queimando combustíveis fósseis como gasolina e diesel. E o que os combustíveis têm a ver com isso? Eles também emitem gases de efeito estufa. Como o nosso consumo contribui para as mudanças do clima, cada um de nós é parte do problema, mas pode e deve ser parte da solução. Como fazer isso? Bem, procurando conhecer a origem dos produtos que consumimos e escolhendo aqueles que causam menos impactos negativos ao meio ambiente, ao clima e à sociedade. Pesquise, troque informações, reflita, avalie e só então escolha o que consumir.
usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participe. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Mais do que sonhar, é realizar. Inclinar-se a Deus para agradecer. Acreditar em você mesmo. Rir da vida que é bela. Amar ao próximo como a si mesmo. Não desanimar frente às dificuldades. Incorporar a amizade que é divina. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Mais do que tudo, é acreditar. Raio de sol, porque a vida é muito mais que imaginamos. Viva a vida! Há 2 anos eu quase perdi meu filho para dengue. Uma das piores sensações que eu já tive na vida. Mas com o susto descobri quantas pequenas ações são importantes. Isso porque combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples, parece que as pessoas esquecem. Por isso hoje eu cuido do meu quintal, reúno com os meus vizinhos e cobro deles essa postura de combate. Dengue, se você agir, podemos evitar. Universidade encerra o curso de coleta de sementes florestais. O objetivo é colaborar para o desenvolvimento sustentável. A Amazônia é a região de maior biodiversidade do planeta. Ela possui aproximadamente 5.000 espécies de árvores, que variam de 40 a 300 espécies por hectare. Além da riqueza da fauna e da flora, na região amazônica é possível encontrar também vários tipos de sementes. E aqui no Amazonas, existem pessoas capacitadas para buscar essas sementes, seja do chão até a copa das árvores. O Centro de Sementes Nativas do Amazonas é uma unidade suplementar da Universidade Federal do Amazonas e tem a missão de ajudar no desenvolvimento florestal e ambiental. E isso inclui um curso para coletores do Amazonas, onde a população local aprende como buscar, selecionar e cuidar das sementes. Com o desmatamento, a coleta de sementes é essencial para a recuperação de áreas devastadas, como explica o coordenador do centro, professor Manuel Lima. Essa iniciativa ela é uma iniciativa que ela tem hoje uma necessidade em todos os lugares do mundo, porque, na verdade, o homem adentra a floresta, né, desmata, sem recuperar muitas das áreas que ele, né, adentra. Então, eu acho que nós, com a necessidade de estarmos recuperando áreas na Amazônia, principalmente, que é o nosso caso, né, nós resolvemos formar esse curso, que já acontece já há 10 anos, promovido pela Universidade do Amazonas, que é um curso que capacita coletores de sementes. No último dia, a avaliação foi radical. Uma das atividades práticas do curso é a ascensão, onde é necessário o uso de todos esses equipamentos para que seja possível coletar as sementes na copa das árvores com segurança. Pedro Henrique Lunieri é coordenador da equipe de coletores e ele apresenta e explica como usar o ascensor de punho, as cordas, os mosquetões e outros equipamentos necessários para a coleta no alto das árvores. Em geral, a equipe sempre preza por equipamentos que atendam à nossa necessidade com segurança e conforto também. Então, para fazer uma ascensão segura, a gente depende em geral dos equipamentos como o grigri, esse é o grigri, que ele vai proporcionar a ascensão, né, juntamente com o ascensor de punho. E a gente utiliza também, são os mosquetões. Os mosquetões, eles são a conexão entre a cadeirinha e o implemento, que vai proporcionar segurança. Esse grigri ele vai estar atrelado à corda, juntamente com o ascensor de punho e o estribo, que vão fazer com que a pessoa tenda a subir pela corda e alcançar a copa das árvores e fazer um trabalho com segurança, com o uso de fitas que vão auxiliar na locomoção no dossel da árvore, né? As fitas com capacidade de 2.000 quilos. Então elas vão dar uma segurança a mais para o coletor, para a pessoa que está
desenvolvendo a atividade. Jonas Cícero de Oliveira é coletor de São Sebastião do Uatumã. Ele faz parte do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas. Veio para Manaus para conhecer as técnicas teóricas e práticas da coleta e conta que as sementes têm sua importância e utilidades desde o artesanato até o sustento da família. A gente espera com esse curso, retornar com esse treinamento, retornar nossas comunidades, incentivar os agricultores familiares a trabalhar com essa atividade e, como consequência, em parceria com os centros de semente que a gente coleta, manda a semente para o centro de semente, eles conseguem um comprador para essa semente. Logo após que ele consegue esse comprador, ele repassa esse dinheiro para o seu coletor, final. Então, o objetivo é o quê? É que essa atividade de coleta de semente, de beneficiamento, ela sirva de uma renda a mais, para essas populações que moram à beira desses rios. Pesquisas de mestrado e doutorado vão ganhar um novo meio para a divulgação. Agora os trabalhos vão ter uma revista eletrônica própria. A revista eletrônica Scientia Amazônia vem divulgando as revisões bibliográficas produzidas por alunos de pós-graduação da UFAM. O objetivo é socializar a produção da academia, evitando a desvalorização das revisões e o difícil acesso ao material. É abrir uma porta para os alunos de pós-graduação publicarem as revisões, porque as revisões das teses e dissertações geralmente ficam encostadas em cima no estante e não são mostradas. A ideia de fazer uma revista online não foi por acaso. A professora Maria Cristina Santos explica quais as vantagens que a revista eletrônica trouxe. Eu e o professor Genilson pensamos na revista online pela facilidade, por ela ser rápida de ser publicada e também por nós estarmos economizando, na realidade, papel. Então ela se torna muito mais barata, ela se torna muito mais rápida, as informações são divulgadas com uma rapidez muito maior e com isso a gente pode manter a periodicidade da revista, que é o mais importante. Então a revista científica, se ela não tiver uma periodicidade, ela não pode ser qualificada pelos órgãos competentes. O diferencial da revista é abranger todas as áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a química, as ciências humanas, entre outras, possibilitando uma maior discussão da ciência no Amazonas. Para você, pesquisador, que está interessado em publicar seu trabalho de pesquisa na Scientia Amazônia, deve submetê-lo às normas da editoria da revista. O modelo dessas normas está no site www.scientia.ufam.edu.br. Nós tivemos o cuidado de colocar lá as normas e o modelo de artigo, o modelo que deve obedecer para fazer a sua submissão. Bom, uma vez submetida, nós leremos o artigo e iremos submeter esse artigo a um corpo de referis. Outra novidade da revista Scientia Amazônia é a publicação de revisões em outras línguas. A revista ela se propõe a publicar artigos nas 3 línguas, ou pode ser o artigo em português, pode ser o artigo em inglês ou pode ser o artigo em espanhol. Então, mas geralmente, se for o artigo em inglês, o resumo deve ser publicado em português, Você tem que ter um resumo na língua portuguesa. Se for, na realidade, em português, o resumo tem que ser na língua inglesa. E no espanhol também na língua portuguesa. Então, é uma forma de abrir mais a possibilidade das pessoas poderem publicar seus artigos. O UFAM Notícias fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.